Bom, vamos ouvir o que esse Deus maravilhoso, gracioso, misericordioso, bondoso, longânimo, assaz benigno, tem a falar conosco nessa noite de quinta-feira. Vamos abrir a Bíblia, o livro por excelência, o livro dos livros, em Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante. E o tema da mensagem é um povo zeloso de boas obras. Um povo zeloso de boas obras. Todos acharam? Então diz assim o Espírito Santo através de Paulo: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre essa palavra. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós vivemos dias tão confusos, dias onde as pessoas não estão mais preocupadas com a precisão doutrinária. Para as pessoas tudo serve, desde que aquilo que é apresentado lhes ofereça esperança de riqueza, de bens materiais, de vida bem-sucedida, de uma vida sem problemas, sem lutas, elas aceitam. Não quero saber se aquilo saiu dos teus lábios, se está de acordo com a tua palavra ou se está contra a tua palavra. Nada disso mais interessa nos dias de hoje. Entretanto, para nós que fazemos parte do remanescente fiel, faz toda a diferença. Nós só aceitamos aquilo que saiu dos teus lábios. Nós só aceitamos aquilo que está de acordo com a tua vontade, aquilo que está em linha com a tua palavra. E se não estiver, nós rejeitamos completamente. Por isso, queremos nessa noite, meu Deus, subir um degrauzinho mais no conhecimento da verdade. Queremos aprender um pouco mais de Ti, porque nós temos sempre que aprender. Esse aprendizado é uma coisa contínua, que não para nunca. Então fala à tua igreja agora, fala ao teu povo, fala aos teus escolhidos, aos teus eleitos. Usa-me, o teu pastor, o teu servo. Usa-me, Senhor, pelo teu Espírito. Inspira-me, dá-me a capacidade divina de eu poder proclamar a tua palavra, mas proclamar a tua palavra com pureza, proclamar a tua palavra pura como saiu dos teus lábios, para que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o crescimento espiritual da tua igreja, do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo,
hoje quase que 99% das mensagens que você ouve saindo dos púlpitos das mais diversas igrejas, das mais diversas denominações, mensagens que às vezes você ouve através de um rádio, através de um programa de televisão, via de regra, 99% delas diz que Deus se fez carne, Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo para morrer numa cruz, para pagar o preço, e que este sacrifício feito na cruz teve o objetivo de conceder ao seu povo riquezas, carros, casa própria, dinheiro em abundância, satisfação pessoal, que é para a pessoa viver uma vida sem problemas, sem lutas, que foi para isso que Jesus morreu na cruz. Via de regra, essa é a mensagem. Olha, se você crê em Jesus, se você aceitar Jesus, olha, você vai ser vitorioso, Jesus vai te dar a casa própria, você vai ter o teu automóvel, você vai ter um bom emprego, você vai ter um alto salário, todas as portas vão se abrir, você vai viver uma vida de paz, de descanso, sem lutas. Só que isto não é verdade, isso não está de acordo com a Bíblia. O objetivo maior de Deus se manifestar ao mundo num corpo de carne, oferecer o seu Filho, que era a natureza humana, para morrer numa cruz, esse aqui, ó. Qual foi o objetivo maior? Remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha que diferença. Veja, a maioria do povo de Deus não sabe disso, não tem ideia disso aqui. Irmãos, esse foi o objetivo de Deus. Ele veio para remir o seu povo. O que é remir? Resgatar. Ele veio para resgatar o seu povo da iniquidade, do erro, do pecado, das falsas religiões, do falso evangelho, e purificar para si mesmo um povo que é propriedade exclusivamente dele, zeloso de boas obras. Você já parou para pensar de onde ele te remiu? De onde ele te resgatou? De onde ele me resgatou? Se ele não tivesse me resgatado, onde eu estaria nesta hora? O que eu estaria fazendo nesse momento? Com certeza, bebendo na mesa de um bar com os amigos, tinha saído do trabalho, vamos tomar uma geladinha, e tomar caipirinha. E hoje é quinta-feira, já começava a esquentar o motor, porque sexta, aí o carro bota uma quinta marcha, e vai sábado e domingo direto, fumando igual um caipora. Ele me resgatou desse tipo de vida. De onde ele te resgatou? Ele veio para isso, para remir-nos de toda iniquidade, de tudo aquilo que é contrário a Deus, de tudo aquilo que é ofensivo a Deus, de tudo aquilo que é ofensivo à vida. Por isso que quando alguém se torna cristão, ele se torna o quê? Nova criatura. Paulo disse aos Coríntios: as coisas velhas já passaram. A velha criatura, os velhos hábitos, os velhos vícios, né? Vamos ver isso aqui. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Às vezes, eu fico tão enojado, sabe? Que às vezes eu perco até a paciência, ou na internet, ou na rua. De repente o cara diz assim: oh, consegui um bom emprego, Deus é fiel. Como se a fidelidade de Deus fosse para dar emprego.
Às vezes você vê o cara na rua e bota um adesivo no carro. Deus é fiel. Porque ele conseguiu comprar aquele carro. Quer dizer que Deus é fiel para isso, é? Não, Deus é fiel porque Ele cumpriu a palavra de nos trazer salvação. Se Deus não tivesse cumprido a palavra, nenhum de nós estaria salvo, nenhum de nós estaria aqui. Não é para carro, para casa, para salário, para emprego, nada disso. Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, olha como o apóstolo fala: se alguém está em Cristo, alguém, seja ele que for, tenha o título que tiver, membro, diácono, ministro, levita, pastor, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, o cristão não é uma pessoa que apenas frequenta um local onde se celebra um culto, que canta alguns hinos. Não é uma pessoa que de repente ouve uma mensagem e quando acaba ele sai dali e vai viver a sua vida lá fora igualzinho como tem vivido as outras pessoas. Não, o cristão verdadeiramente não é isso. É o contrário. Quando ele sai do templo, ele tem por obrigação se tornar um referencial para todas as outras pessoas lá fora. Em todos os sentidos. Você tem que ser um referencial como marido, como esposa, como filho, como patrão, como empregado, como cristão, como membro da igreja, como membro do corpo de Cristo. Porque se você diz que é cristão, se você diz que ama Jesus, que crê em Deus, mas você tem um comportamento errado, olha, você não é cristão, você não ama Jesus, você não crê em Deus. Se você é um mau marido, uma péssima esposa, se você é um péssimo filho, uma pessoa fofoqueira, um mau patrão, uma pessoa que é encrenqueira, que cria encrenca com o vizinho, cria encrenca com o parente, cria encrenca com os colegas da igreja, os irmãos da igreja, se você é um adúltero, se você é um fornicador, olha, toda a tua crença e todo o teu conhecimento não vale nada. Nada. Você pode conhecer o evangelho de A a Z, não tem valor nenhum para você. Então, o que eu quero dizer para você é que é uma loucura, meu irmão, é uma ilusão. A pessoa que se gloria numa fé e num conhecimento que não transforma a vida dela. Isso é uma ilusão. Oh, eu tenho muita fé, oh, eu conheço a graça de Deus. E você olha, e esta fé e este conhecimento não transformou a vida, não mudou, não faz a pessoa apresentar frutos do novo nascimento. Não vale nada, é uma ilusão. Então, nós somos novas criaturas porque Deus teve misericórdia de nós. Não foi pelos nossos méritos. Deus viu o que o pecado de Adão causou à nossa vida. Deus viu a nossa degradação, a nossa rebelião contra Ele. E aí Deus teve misericórdia de nossas vidas. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estávamos fritos, absolutamente fritos. Deixa eu voltar aqui em Romanos, capítulo 9. Versículo 16. Por isso que se tornar cristão, ser filho de Deus, não é uma coisa que a pessoa decide ser. Olha, eu decidi ser cristão, olha, eu decidi ser filho de Deus. Não, 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 não. Absolutamente não. Olha o que está escrito assim, aqui. Romanos 9,16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Olha que coisa espetacular.
não depende de quem quer, não depende de quem corre, não depende de quem deseja, de quem jejua, de quem atende apelo de pastor, de quem batiza em água, depende de nada disso. Depende de usar Deus a sua misericórdia. Se Deus não usar de misericórdia, jamais você será nova criatura. Você pode se tornar membro de uma religião, frequentador de um templo, adepto de uma denominação, mas isso não tem nada a ver com ser nova criatura. Nada, absolutamente nada. Por isso, olha, mais adiante, no capítulo 12 de Romanos, versículo 1, olha o que Paulo diz à igreja, dentro desse contexto. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: se vocês querem mostrar gratidão a Deus pelas muitas misericórdias que Ele derramou sobre a vida de vocês, agradeçam a Ele, mas não apenas com palavra, mas agradeça a Deus, demonstre gratidão muito mais com a tua própria vida. Não é com palavra, é com a vida. Quando ele diz aqui: apresenteis o vosso corpo, essa palavra apresentei, no texto grego original, ela significa se coloque incondicionalmente à disposição de Deus. Quer demonstrar gratidão por Ele ter sido misericordioso com você, por Ele ter te dado vida, por Ele ter te remido de toda iniquidade, por Ele ter te tirado das drogas, do álcool, da bruxaria, da feitiçaria, da idolatria, de uma vida de rebelião contra Deus? Se coloque incondicionalmente à disposição de Deus. Porque é assim, ó, da mesma maneira que no Velho Testamento, no Velho Pacto, o animal era trazido, colocado no altar, como oferta integral para Deus, né? Aquele animal era dado como oferta integral para Deus. Na nova aliança, no novo pacto, nós devemos oferecer-nos integralmente para Deus. Se oferecer por inteiro, não é oferecer apenas uma parte. Volta no capítulo 6 de Romanos. Olha o que ele diz aqui. Capítulo 6, versículo 13. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. No versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Versículo 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Quer dizer que houve um tempo que todos nós éramos escravos do pecado. Vivíamos em pecado. O pecado fazia parte do nosso viver diário. Às 24 horas do dia, nós éramos escravos do pecado. Só que, graças às misericórdias de Deus, hoje nós estamos em outra condição, completamente diferente. Porque, irmãos, a verdade é uma só, como ele diz aqui.
Ou você é escravo do pecado e do diabo, ou você é escravo de Jesus Cristo. Ou você é servo do pecado e do diabo, servo ao diabo, ou você é servo de Deus. Não tem outra alternativa. Abra em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 19 e 20. Ele faz uma pergunta. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você já parou para pensar nisso? Que o teu corpo é morada, é templo do Espírito Santo que habita em você, e que você não é de você mesmo. Você não pertence a você mesmo. Você tem um Senhor, você tem um dono. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quer dizer que hoje nós somos escravos de Jesus Cristo. Agora presta atenção. Essa escravidão hoje é uma escravidão voluntária. É uma escravidão que todos nós desejamos. É uma escravidão que dá prazer. Que nós servimos a Ele com gozo na alma, com regozijo. Por isso que Paulo roga, apresenteis os vossos corpos. Ele está aqui falando do corpo físico, o corpo literal. Apresente o teu corpo por inteiro a Deus. Em Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13. Olha o que ele fala. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Quer dizer que ele está se referindo aqui às partes do corpo físico, o corpo literal. Ele diz a mesma coisa no capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 12 e 13. Olha o que ele diz. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Você está vendo? Quer dizer que nós não podemos viver segundo a carne, segundo a natureza adâmica, segundo aquele nosso modo de viver, antes de Deus nos dar vida outra vez. Isso não pode. Se você viver segundo o Espírito, você vai mortificar os feitos do corpo. E certamente você vai viver. Certamente você vai viver, vai ter vida e vida eterna. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 em diante. Ok? Encontraram? Então acompanhem a leitura. Ele diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Olha, ninguém nesse ministério aqui pode dizer
que não tem sido ensinado pela maneira que deve viver e agradar a Deus. Aqui a pessoa só faz o que não é agradável a Deus, só vive de uma maneira contrária a Deus, se quiser viver de uma maneira contrária a Deus. Porque todos os cultos você é ensinado. Quantas instruções nós temos dado a vocês da parte do Senhor Jesus? Quantas? Como você deve ser como membro da igreja, como você deve ser na tua casa, no teu trabalho, nos teus negócios, no teu procedimento, na tua maneira de falar, na tua maneira de pensar. Nós temos instruções aqui uma atrás da outra. Versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios, os pagãos, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, quer dizer, Deus se vinga. Se você começar a agir de uma maneira errada, olha, Deus se vinga. Deus é o vingador. Você não tem sido instruído? Você não sabe como é que deve viver? Você não sabe como é que deve proceder? Sabe. Então, se você vive de maneira contrária, Deus se vinga. Versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, esses ensinamentos, não rejeita o homem, não está rejeitando o pastor, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Deus nos chamou para santificação. O que é santificação? Agiasmo, no grego, que significa viver separado do que é profano, dedicação, temor reverencial. O que mais? Devotamento, irmão Agostinho falou, devotamento. Uma pessoa devotada às coisas de Deus, dedicada às coisas espirituais, que vive afastado do que é profano, ela não se mistura com as coisas que Deus abomina. Então essa pessoa é uma pessoa de vida santa. Deus nos chamou para isso. O nosso chamado é para isso. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, logo na sequência. Versículo 23. Ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tremendo, né? Quer dizer que nós não devemos glorificar a Deus somente em espírito, somente com o nosso entendimento. Ele diz com o corpo todo. Glorifica a Deus no todo. Corpo, porção física, material. Alma, que é a alma? A psique, a sede das emoções, das decisões. Ele diz, santifica as tuas emoções, para que você tome decisões corretas, para que você tome decisões acertadas, para que você tome decisões que sejam do agrado de Deus. Então, santificar o corpo, eu não posso viver me prostituindo, eu não posso viver destruindo o meu corpo com as coisas que a gente vê as pessoas destruindo aí fora. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. E eu devo também santificar o meu espírito. Corpo, alma e espírito. Amém? Então, glorificar a Deus com o corpo todo. O corpo é 3 partes: corpo, alma e espírito. Amém? No Salmo 103, vamos lá atrás, no livro de Salmos.
Salmo 103. Versículo 1. Vou ler. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Por isso que o corpo é um sacrifício vivo que nós devemos continuamente apresentar a Deus. Amém? Dia após dia, hora após hora, culto após culto, mês após mês, ano após ano. Mas Paulo diz que o corpo deve ser apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que significa santo, hein? Essa palavra no texto original grego significa separado para o sacrifício. No Velho Testamento, quando alguém queria apresentar um animal como sacrifício para Deus, o animal era levado ao sacerdote. O sacerdote examinava o animal por inteiro, porque o animal, para ser apresentado como sacrifício a Deus, não podia apresentar nenhum defeito. A oferta tinha que ser uma oferta sempre perfeita. Não podia ter doença, não podia ser aleijado, não podia ter mancha na pele, tinha que ser um animal perfeito. Então tudo isso vem resumindo nessa palavra santo. Ou seja, todos nós devemos apresentar o nosso corpo sem defeito, sem manchas, sem iniquidades, para Deus. É isso que Paulo chama o vosso culto racional. Amém? Senão Deus não recebe. A pessoa vive uma vida desregrada lá fora, faz coisas que até o diabo duvida, aí vem para a igreja e acha que está apresentando o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como se Deus recebesse esse tipo de sacrifício. Não, não recebe não, Senhor. Em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Olha como ele completa, olha como tudo está dentro de um raciocínio lógico, tudo está dentro de um contexto. No versículo 31, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, cuide do teu corpo, se exercite. O corpo é morada do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. Não coma em demasia, não seja um glutão, não exagere no sexo. Isso é cuidar do corpo. Durma pelo menos 8 horas de sono por noite. Não é dormir em demasia, não. A ciência comprova isso, que o ser humano tem que dormir pelo menos 8 horas por noite. O sono é restaurador, o sono renova todas as energias que você perdeu durante o dia, que você gastou durante o dia. Tem gente que não dá a mínima para isso, né? Vai dormir 3 da manhã, acorda às 5, arrebentando o corpo. Não destrua o teu corpo com cigarro, com drogas. Não se embriague. Faça tudo para a glória de Deus. Vai almoçar, quer tomar um vinho, toma um copo de vinho, não tem problema nenhum. Faz bem até para a saúde.
Aquilo que Paulo recomendou a Timóteo há 2000 anos atrás. Olha, Timóteo, por causa das tuas frequentes enfermidades do estômago, tome não apenas água, mas também um pouco de vinho, rapaz. Só agora, 2000 anos depois, é que a ciência médica foi descobrir que o vinho tinto faz um bem danado à saúde. Previne uma porção de doenças. Você não sabe como é bom tomar um copo de vinho no almoço, um copo de vinho no jantar. Faz muito bem. Pastor, mas às vezes dá vontade de, na hora do almoço, eu tomar um copo de cerveja. Tome. Não faz problema nenhum. Nenhum. Você não pode se embriagar, você não pode se tornar um beberrão. Viu? Isso aí é que você não pode. Então, tudo isso são sacrifícios. Porque antes, irmão, todos nós estávamos acostumados a fazer o que era mal aos olhos de Deus. A nossa natureza caída gostava de fazer o que era errado. Gostava. Quem aqui bebia antes? Bebia de encher o pote. A senhora bebia de encher o pote. Minha irmã, olhando para a senhora, ninguém diz. Bebia 3 dias direto. Eita. Nós que bebíamos dessa maneira, a gente achava errado isso? Não. A gente gostava de beber? Gostava. A gente gostava. Né? E quando alguém censurava, a gente dizia, não estou fazendo mal a ninguém. Não mexo com ninguém, não brigo com ninguém. Eu gosto de beber. E bebia. Não era assim a nossa natureza caída? Antes, nós homens, hein? Se a gente chegava numa banca de revista, os olhinhos já começavam a procurar a revista Playboy. Quem é a mulher que está pelada na capa? Quem é aqueles que tiraram a roupa esse mês? Os homens, era assim ou não era assim? Andávamos nas ruas com olhos de malícia, sabe? Devorando as mulheres com os olhos. E gostávamos disso. Então, na hora que nós deixamos de ser assim, olha, isso é um sacrifício agradável a Deus. Antes, saía do trabalho direto para casa, ficava diante da televisão, ou saía do trabalho com os colegas, sentava numa mesa de bar. Hoje, você sai do trabalho direto para o culto. É dia de culto, você vem direto para a igreja. Isso é um sacrifício. Apresentei-os os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Antes, domingo, era dia de praia, dia de fazer churrasco com os amigos, dia de tomar todas as cervejas, todas as caipirinhas. Hoje, domingo para a gente é o quê? O dia do Senhor. Nada nos impede de consagrar o dia de domingo inteirinho para Deus. Isto é um sacrifício agradável a Deus. Amém, irmão? Você tem feito isso? Então, a Bíblia diz que Deus forma um povo nesta terra para quê? Para a prática de boas obras. Para a prática de boas obras. Mateus capítulo 5, versículo 16. Olha o que Jesus diz. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Se você tem luz, ela tem que brilhar diante do mundo lá fora. A tua luz tem que brilhar diante da tua família, dos teus parentes, dos teus colegas de trabalho, diante dos irmãos da igreja. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Tremendo isso aqui. Tremendo, 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 tremendo. Quem estava comigo hoje, na hora que eu falei com a pastora Sandra Eli, foi você, Rodrigo. Você estava do meu lado. Você viu eu falando com ela sobre o irmão Carlos? O irmão Carlos ficou esses dias lá em Natal conosco, viajou comigo, foi a Recife sábado, viajamos no sábado, voltamos no domingo. Ele voltou ontem, chegou ontem à noite. Aí ela hoje já tinha dito a mim pessoalmente, hoje tornou a dizer: que rapaz maravilhoso. Olha, toda a igreja elogia esse rapaz. Que atitudes corretas, que comportamento, que simpatia, que santidade, que espiritualidade. Tudo que ele fala é de acordo com a Bíblia, é de uma maneira espiritual. Você não vê ele envolvido com fofoca, ele não é antipático. E eu só ouvindo. Ela diz: puxa vida, ele não faltou um culto aqui. E ela disse: sabe de outra coisa? Todo culto ele dava oferta. Vai saber quanto é que ele ganha? Ele hoje não está não, ele tá na estrada. Vai saber. Eu já tinha ouvido outras pessoas elogiarem. Viu? Ele estava indo na igreja, como a pastora não está indo, então acho que quem estava lá não apresentou ele, né? Aí um dia disseram assim: de qual igreja esse rapaz é, hein? Ele é diferente. É diferente? Ele é da Cristo é Vida de Fortaleza. Está vendo? Tem luz, que a tua luz brilhe, para que os outros vejam as tuas boas obras. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, no meio dos ímpios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Você está vendo? Você tem que manter um procedimento exemplar. Pastor, onde eu trabalho, pastor, olha, só tem gente do diabo. Gente que mente, gente que diz palavrão, gente que faz tudo que não presta. Pastor, é horrível. É difícil se manter na linha. É difícil? Ué, se você não consegue se manter na linha lá, vai se manter aonde? É justamente lá que você tem que manter exemplar o teu procedimento, para que aquilo que eles falam de você, esse negócio de crente, isso é bobagem, estou cansado desses crentes, isso é tudo um bando de hipócrita. O cara pensa isso, né? Mas à medida que ele vai convivendo com você, e vai vendo o teu procedimento correto, a tua maneira de falar, a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, ele vai dizer: puxa, rapaz, só Deus mesmo, viu? Essa pessoa é de Deus mesmo, porque só uma pessoa de Deus pode agir como ela age. Está aqui, ó. Está na tua Bíblia assim? Tá? 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Coisa difícil, hein? Você encontrar um rico no presente século que não seja orgulhoso, coisa difícil. O cara é rico, tem dinheiro, ele já te olha de cima para baixo. O cara passa num carrão, ele não olha nem para você, ele anda assim, ó. Parece que é um ET, um ser de outro planeta.
Mas se é cristão, não pode ser assim. Exorta ao rico do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, para nosso prazer. Então exorta, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Normalmente é o contrário. Quanto mais tem, menos quer dar. Inclusive dentro nas igrejas. As pessoas que menos ajudam são as que mais podem ajudar. Às vezes os que menos condições têm são os que mais ajudam. É incrível, né? Mas é verdade. Por isso a exortação. Ó. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Boas obras, aqui ó. Ser generoso, isso é boas obras. Ajudar o próximo, ajudar a obra de Deus. Tudo isso são boas obras. Qual foi a última vez que você ajudou o próximo? Qual foi a última vez que você deu pão a quem tem fome? Qual foi a última vez que você fez uma boa obra nessa área? Está vendo como a coisa vai ficando difícil? 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. E isto afirmo, isso é Paulo falando, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Ele está dizendo, olha, quanto mais generoso você for, mais Deus vai fazer você ter mais, não para você guardar e ficar milionário, para que você pratique mais boas obras ainda. É isso que Paulo está falando aqui. Em Colossenses, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, vamos ler o versículo 9 e o 10. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo diz, olha, desde que eu ouvi falar de vocês, desde que eu ouvi falar do que Deus fez na vida de vocês, nós não cessamos de orar por vocês, de pedir a Deus que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade dEle, que vocês tenham toda a sabedoria e entendimento espiritual, porque somente assim vocês vão poder viver de modo digno de Deus, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amém, irmãos? Nas igrejas se ora para quê? Você já viu alguém dizer, eu vou orar para que Deus te dê um pleno conhecimento da vontade dEle? Você ouve aqui. Saiu daquela porta para fora, eu vou orar para Deus abrir uma porta. Eu vou orar para Deus te dar um carro. Eu vou orar para Deus te dar a casa própria. Eu vou orar para Deus fazer isso. É só visando bens materiais.
Ninguém conhece qual é a vontade de Deus, como deve viver para agradar a Deus. Ninguém conhece nada. Ou estou falando alguma bobagem? Livro de João. João capítulo 5. Versículo 28 e 29. Jesus disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Quer dizer, haverá um dia que todos que estiverem nos túmulos sairão. Aí ele diz: os que tiverem praticado o bem para a ressurreição da vida, para viver eternamente com Deus. Está aqui, ó. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, para ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Por isso que nós fomos criados por Deus, renascidos da semente incorruptível, para a prática de boas obras, para sermos zelosos de boas obras. Amém? Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 7 em diante. Ok? Então lá vai. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Quer dizer, não importa a nacionalidade. Fez o mal, virá tribulação e angústia. Pode ser judeu, pode ser brasileiro, pode ser francês, pode ser inglês, pode ser americano, pode ser o que for. Versículo 10. Glória, porém, e honra, e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Olha, irmãos, a Bíblia está cheia de exemplo de pessoas que praticaram o bem, que praticaram boas obras. Você lembra das parteiras lá no Egito? Está lembrado? O faraó chamou as parteiras, esse negócio é o seguinte: quando vocês forem fazer o parto, observou que é homem, mata. Esse povo está ficando muito numeroso. Mulher pode ficar, agora homem não, porque daqui a pouco eles têm um exército maior do que o nosso. Daqui a pouco eles nos vencem. As parteiras foram lá e disseram: não vou fazer um negócio desse. Não mataram nenhuma criança. O faraó: vem cá, o que está vendo? O que é que vocês não estão matando? Não, faraó, sabe o que é? É que as mulheres hebreias são fortes. Quando elas estão para dar à luz, antes que a gente chegue, a criança já nasceu. E sabe o que a Bíblia diz? E Deus abençoou as parteiras. Pastor, mas elas mentiram. Isso não é mentira. Isso é um ato de misericórdia. Isso é um ato de misericórdia. Viu? Elas foram misericordiosas. Não vou matar coisa nenhuma. A prostituta Raabe, dona de um bordel, chegam os espias, ela os acolhe, ela os identifica como sendo do povo hebreu. E o Espírito Santo toca no coração daquela mulher e ela diz: puxa vida,
Esses homens são de Deus. Eu vou protegê-los. Vem um emissário do rei. Olha, ouviram dizer que tem 2 estranhos aqui na terra e que foram para a casa de Raabe. Ela entra embaixo aí da cama, escondeu, cobre os homens. Chega os emissários do rei. Dona Raabe, a senhora recebeu 2 homens estrangeiros aqui? Recebi. Cadê eles? Olha, acabaram de sair, foram por aquela estrada fora. Você sabe o que significava acolher os espias? Colocar a própria vida em risco. Se tivessem descoberto que eles estavam lá, ela morria. Ela colocou em risco a sua própria vida em prol do reino de Deus. Será que nós estamos prontos para isso? Para colocar nossa própria vida em risco? Quer dizer que Raabe praticou uma boa obra, foi zelosa de boas obras. O risco era muito grande. Podia morrer, ela se estou nem aí. Esses homens são de Deus e eu sinto que tenho que protegê-los. A causa é nobre. Quando Jericó foi invadida, Deus disse, olha, vai matar todo mundo, menos Raabe e a sua família. Era um eleito de Deus. Quem é eleito de Deus é zeloso de boas obras. Outro exemplo. Noé, quando Deus mandou construir a arca. Você já imaginou Deus chegar para você, você que está hoje aqui, e mandar você construir um navio? Como é que você ia fazer? Primeira coisa, Senhor, meu dinheiro não dá nem para construir um barquinho de papel. Não é assim que a maioria diz logo? Se Deus exige uma coisinha a mais, não tenho condições, não posso, não vai dar, e pererê, e parará. Noé, você vai construir uma arca, 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, um naviozaço. Perfeitamente. Não reclamou, não perguntou a Deus de onde vinha o recurso, levou 120 anos, mas fez. Imagine, 120 anos. Dá para você imaginar quanto dinheiro Noé despendeu? Dá para você imaginar quantas milhões de horas de trabalho Noé teve que despender? E além do mais, sendo alvo de chacota. Que é isso aí, Noé? Uma arca. Arca? Que arca? Deus mandou construir uma arca para salvar a minha e a minha casa. Salvar de quê, rapaz? Salvar. Ele disse que vai mandar chuva. Nunca tinha chovido. Chuva? Esse velhinho está pirado. Está lelé da cuca falando de que é chuva, Noé. Eu não sei. E como é que você está falando que Deus vai mandar chuva? Bom, eu não sei o que é chuva, mas sei que Deus disse que vai mandar e que essa tal de chuva vai matar todo mundo. Ele aparelhou uma arca para a salvação de toda a sua família. Davi, quando poupou a vida do rei Saul, Saul tentou matar Davi várias vezes. Davi tem Saul nas suas mãos, os seus soldados dizendo, chegou o dia que Deus entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Mata esse cara. E ele disse, não. Tocaria eu no ungido do Senhor? Não posso fazer isso. Eu não sou um homem vingativo. Eu não guardo mágoa dele. Mas o cara já tentou te matar, o cara está atrás de você. Se ele te pega, ele te faz em picadinho e você vai deixar ele livre. A vingança pertence ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Um homem
zeloso de boas obras. Os cristãos da Macedônia, Paulo sai fazendo uma coleta para ajudar a igreja de Jerusalém, que passava por muitas necessidades, porque quando um judeu se convertia, a perseguição era violentíssima. Se tornou uma das igrejas mais pobres, porque se convertesse ao cristianismo e virasse as costas para o judaísmo, olha, se fosse empregado do Estado, perdia o emprego. Se tivesse um comércio, caçava a licença. Todas as portas se fechavam. Como é que a pessoa ia viver, hein? Você já imaginou? Imagine isso hoje. Se tornar cristão, onde bater procurando emprego, não, aqui não. Aqui não quer nada com cristão. Aqui é só católico. Imagine isso aí. Todo lugar que você fosse, não tem emprego. Você tem um comérciozinho, uma empresa, e de repente o cara descobre que você é cristão. Olha, eu sou fiscal do governo, viu, seu Carlos? É verdade que o senhor é cristão? Crê no evangelho da graça de Deus, que o homem não tem livre-arbítrio, que Deus é soberano? Creio. Pois o governo mandou caçar tua licença. Fechou tua empresa. Aí Paulo sai pelas outras igrejas, levantando uma coleta para ajudar essa igreja. Quando ele chega na Macedônia, os irmãos da Macedônia eram todos eles pobres, de parcos recursos. E Paulo nem se anima a pedir oferta para eles. E qual não é a sua surpresa quando os irmãos da Macedônia suplicam a Paulo com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos de Jerusalém. Uma igreja pobre, uma igreja onde as pessoas não tinham, recursos. Não era pobre de passar fome, não. Mas sabe aquela pessoa que ganha salário mínimo? Uma pessoa que ganha salário mínimo, meu irmão, é duro. É muito duro. Uma pessoa que vive de subemprego, não tem um emprego fixo, faz um bico aqui, faz um bico acolá, ela não passa fome. Mas é tudo na conta do chá. Quando ele olha, diz: não, senhor, pelo amor de Deus, nós queremos desfrutar dessa graça. Isso é uma graça, ajudar a igreja de Jerusalém. Aleluia. E Paulo diz: e não somente fizeram, além das suas posses, como ajudaram também a nós, os apóstolos. Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém, irmãos? Faça um exame agora. Quais são as boas obras que você tem feito na tua casa? Como você é como marido? Como você é como esposa? Como você é como patrão? Você que é patrão, tem pessoas que trabalham para você. Você é um bom patrão, humano, decente? Ou você é daquele patrão que suga até a última gota de sangue do empregado? Tem gente que não pode ser patrão. Bota uma pessoa para trabalhar em casa. E ela trabalha num banco, por exemplo. Aí ela tem que chegar no banco 9 da manhã e ela sai do banco às 5 da tarde. 2 horas de almoço, beleza. Ainda reclama, né? O dia é duro, é difícil de passar. Aí a pessoa que trabalha para ela começa a trabalhar às 6 da manhã e às vezes da meia-noite ainda tem que estar acordado trabalhando. Isso não é ter boas obras. Isso é praticar mais obras. Como é que você tem praticado boas obras como membro da igreja?
Você é uma pessoa perdoadora, você ama o próximo, você respeita o teu pastor como um instrumento de Deus, ou você olha para o teu pastor e vê apenas um homem. Quando ele fala coisa que te agrada, homem cheio de unção, meu pastor é de Deus. Quando Deus usa o pastor para dar uma exortada daquelas que fica a marca no lombo, já não gostei. O pastor também é muito exagerado. O pastor fala demais. Quando o pastor elogia, é o melhor pastor do mundo. Se exorta, já não presta. Como é que você é? Como é que você está inserido nesse contexto aqui? Deus se manifestou ao mundo para remir-nos de toda iniquidade, de todas as obras da carne, para purificar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, um povo que tem zelo por fazer aquilo que tem que ser feito, que tem zelo por fazer aquilo que agrada a Deus. Boas obras. Frequentar a igreja é boas obras. Quantos estão agora em casa, hein? Eu não falo de quem está na faculdade, não. Eu não falo daquele irmão que está trabalhando agora no turno da noite. Não falo, não. Eu estou falando daquele que está em casa de bobeira, diante da televisão, vendo novela, vendo jornal, vendo não sei o quê, quando deveria estar na igreja. Esse não é zeloso de boas obras. Ou você acha que todos que faltam à igreja terça e quinta, faltam porque estão trabalhando ou porque estão na faculdade? Você pensa que isso não pesa para Deus? Você pensa que Deus não vê tudo? Nada fica em oculto aos olhos daquele que vê todas as coisas. Nada fica em oculto. Amém? Lembre-se que no dia que Jesus voltar, todos sairão dos túmulos. Os que tiverem praticado o bem, para a ressurreição da vida. Aleluia! Vida eterna. Praticou o bem. Só fez o que agrada a Deus. Foi zeloso, foi caprichoso, foi dedicado, não foi omisso, né? Os que praticarem os males, para a ressurreição do juízo, para serem lançados no inferno. Em qual dos lados nós estaremos? Se isso acontecesse hoje, nós estaríamos do lado dos que praticam bem, ou estaríamos do lado dos que praticam males? Você vê que cantar hino não vai contar. Fazer jejum, Deus não está nem aí. Carregar uma Bíblia debaixo do braço, também não conta. Viu? Que conta é a obediência ou a desobediência. O praticar o bem ou o praticar o mal. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Para a glória do Deus bendito, do Deus Todo-Poderoso.